Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma manhã em que o nosso Abba nos permite acordar. Eu estava contemplando o céu, estava admirando a beleza da criação. É notório o poder de Deus quando olhamos para o céu. Esse imenso lençol azul com as suas nuvens espalhadas. Eu não sei você, mas ao olhar para o céu, eu vejo a natureza declarando o poder de Deus e dizendo para mim o quanto ela está cumprindo o seu propósito. Nesta manhã, pedindo ao Senhor uma palavra, eu quero compartilhar com você sobre uma mulher que é diferente de todas as mulheres que já falamos até aqui. Falamos de mulheres incríveis que teve um posicionamento extraordinário. Porém, a mulher de hoje que vamos falar, quando citamos o seu nome, logo nos vem à memória uma menina. Sim, porque ainda na sua infância ela marcou a história do povo de Deus. Eu estou falando de Miriam, irmã de Moisés e Arão, filha de Joquebede. Mas eu não estou falando de Miriam, aquela menina que com muita ousadia ela passa a noite vigiando um cestinho e ao amanhecer ela se dá conta que o cestinho correu e ela sai à procura. Até que através dela, Moisés volta aos braços da sua verdadeira mãe. Eu estou falando de uma Miriam que já cresceu, que já viu sinais e maravilhas, que já atravessou o Mar Vermelho, que com o seu pandeiro celebrou e muita gente dançou na presença de Deus. Eu estou falando de uma Miriam que agora não é mais aquela menina. E no livro Vamos abrir sua Bíblia? Abre comigo. Acompanha comigo a sua Bíblia. No livro de Números, capítulo 12, vai acontecer um cenário que muito me chama a atenção. É um cenário que me ensina que o Senhor, Ele tudo ouve e Ele tudo vê claramente. Porque no capítulo 12, a partir do versículo 1, vai iniciar um diálogo aonde só está Miriam e Arão. E eles começaram naquele diálogo a murmurar contra Moisés. Começaram a falar das decisões de Moisés e questionar por que Deus só fala com ele. Veja isso. E a partir do versículo 4, você vai ver Deus, o eu sou o que sou, manifestando
a sua insatisfação diante do comportamento de Miriam, irmã de Moisés. E o Senhor chama a atenção. O Senhor aparece a Moisés e diz: vinde à tenda do encontro, os três, você, Miriam e Arão. E foram até a tenda. No versículo 6, o próprio Deus está falando, dizendo tais palavras: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando não há profeta entre vós, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonho. Quando há profeta entre vós. Aí no versículo 7, o Senhor continua dizendo: contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Palavras do Senhor para Miriam, aquela que ganhou o nosso coração como uma irmã boazinha, cuidadosa. É essa mesmo que agora está sendo repreendida pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se inflama contra ela. E quando ele sai, ele a deixa totalmente leprosa. A aparência esbranquiçada como a neve. Arão voltou o seu olhar para Miriam e de imediato disse que ela estava leprosa. Ei, menina, é difícil compreender como alguém que ama tanto e ao acompanhar uma trajetória, milagres e maravilha, agora se levanta contra. Isso não é de hoje. Essa falta de sensibilidade e respeito pelo que o outro carrega não é de hoje. Às vezes você não vai sofrer isso com irmãos na fé, mas às vezes você vai sofrer com o seu irmão, sua irmã de sangue. É como se ela olhasse para você, ele olhasse e não aceitasse o que Deus faz na sua vida. Mas esta manhã diante desse devocional, eu peço ao Senhor que na minha vida e na sua vida, os nossos irmãos venham compreender que a bondade, a misericórdia, o carinho, o zelo de Deus é sobre nós. E que eles possam ter a sensibilidade para enxergar isso e respeitar aquilo que eu e você carrega. Com Moisés, Deus falava face a face. Com os homens hoje, muitas das vezes, ele usa profeta, ele usa sonhos, mas de alguma forma ele revela o quanto ama a mim e a você. Não é assim? Quantas das vezes alguém olha para nós e diz: como Deus te mima, menina, como Deus zela por você. É notório a graça, o amor dele sobre nós. Nesta manhã, tenha fé, tenha calma. Se alguém não reconhece o que Deus ele é na sua vida, de alguma forma isso vai acontecer. Quem sabe você está dizendo nesta manhã:
Eu não suporto mais, porque parece que eu sou a única diferente na minha casa. E eu sou perseguida, às vezes zombam, às vezes até usam meu nome em zombarias, e eu já não sei mais o que fazer. Não se preocupe, porque não existe poço mais profundo. Você não vai descer mais do que isso. E o único lugar para o qual dá para olhar é justamente para cima. Tiago Brunelli escreve o seu livro Especialista em Pessoas, e existe um texto na página 153 que ele vai falar do poço mais profundo que a nossa história pode chegar. E ele vai dizer que não existe outra maneira, outro lugar que os teus olhos possam contemplar se não for para cima. Então, nesta manhã, saia desse poço do vitimismo, da tristeza, da angústia, porque alguém não respeita o que Deus é e o que você carrega. Amém, meninas? Consegue compreender nesta manhã? O Abba te achou, Ele te ama, Ele te escolheu. Você é a menina dos olhos dele.